Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de casaco. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar a malha Double Dip Modal, que é lá da Entre Malhas. Ela é uma linha mais premium, tá? É um tecido com um toque mais aveludado, ele é super gostoso. Então ele parece um moletom do lado de fora e o interno dele parece um neoprene, né? Ele tem esse toque gostoso tanto do lado externo quanto interno também. Eles têm outras 4 opções de cores lá. Então, é um tecido que vocês podem usar tanto para fazer conjunto, quanto para fazer saias, blazer, vestidos, né? Usar aí a criatividade de vocês. Na outra live a gente já utilizou esse tecido, né? A gente fez uma calça com friso na frente e agora a gente tá fazendo o casaquinho para ficar de conjuntinho. Esse casaco a gente vai fazer ele com uma golinha mais alta, ele com zíper na frente, na lateral tem um bolsinho e o nosso corte do ombro também, ele é mais para baixo para dar um ar mais despojado dele. E a gente vai fazer ele com punhos com elástico e na parte de baixo, na barra, eu também coloquei um elástico para dar mais estrutura nesse modelo. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica. Então, para quem tá lá dentro da nossa comunidade, já fez nosso curso, né? Já sabe todo esse beabá ali da parte da modelagem, a gente fala. Então, primeira coisa, a gente vai cortar o papel do comprimento da nossa peça, mais uns 10 centímetros, né? Para ficar de recurso ali pra gente fazer as alterações depois. E aqui a gente vai fazer uma base de corpo primeiro. Então, eu vou fazer sempre metade do nosso molde, porque a outra metade é espelhado. A gente tá começando a fazer o nosso molde da frente ali, fez a linha imaginária, já fez degote, né? A linha do nosso busto. E agora eu tô traçando ali para fazer a linha tanto da cintura, quanto a do quadril e a do nosso comprimento da blusa. Apesar do nosso comprimento de blusa ser mais curto do que a linha do quadril, gurias, a gente faz igual ali a linha do quadril, para ter aquele ângulo, né, da curva do quadril, porque depois só se faz reto, depois não encaixa, né? Então essas regrinhas básicas tudo tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Que é primeiro meio ombro, depois mais 13, desce 13, isso tudo tem o passo a passo lá, né? Aqui é relembrando vocês os detalhezinhos para vocês entenderem a partir de onde que a gente vai partir, né, para criar esse modelo. Então, primeiro a gente está fazendo ali a nossa base do corpo, fez toda a frente, e agora eu já estou fazendo a alteração ali para as costas também, porque as costas, a parte do ombro é mais alta, o degote também fica mais fechadinho, né? E a cava também fica mais fechadinha. Agora eu tô botando ali a divisão de busto, dividido por 4, também cintura e quadril também, tudo por 4 partes, porque a gente tá só fazendo metade do nosso molde, né? E a gente sempre vai fazer frente e costas juntos para ser mais rápido também. Então, a partir dessa modelagem básica que a gente vai começar a criar e alterar para o nosso modelo mesmo que a gente quer. Então, fez todas a base ali do nosso corpo, né? E ali a gente mediu já o comprimento da nossa casaquinha que a gente vai fazer. E vai subir ali uns 4 centímetros para cima para fazer aquela barrinha na parte de baixo. Vou fazer o ângulo ali, eu vou deixar soltinho na parte da cintura, né? Posso fazer ele mais curvadinho para dar uma cinturadinha, ou posso fazer reto também, tá? É gosto, né, gurias? Aquela parte do cos ali, a gente pode fazer um pouquinho menorzinha, até para ela fazer aquele ajustezinho. Pode ser em média de 1,5 cm a 2, na ponta onde encaixa com o corpo, e na ponta lá embaixo 1 cm a mais ainda, para ela dar o ângulo ali, para ficar mais ajustadinho. Ali a gente mediu 3 centímetros para cima e 12 depois para cima também, para fazer a marquinha do nosso bolso. Esse bolso a gente vai entrar em média uns 2 centímetros para dentro e vai fazer ele curvadinho. Lá na nossa comunidade a gente aprendeu na bermudinha a fazer aquele bolso lateral quadradinho, né? Também pode ser feito, tá, gurias? Aqui a gente fez ele arredondado, é modelo, depois vocês vão criando, né? Conforme vocês vão aprimorando mais, né? E se aventurando, a gente fala, né? Que vai criando novos modelos. Então, a gente vai fazer aquele bolsinho ali, fazendo aquela curvinha. E ali vai fazer também, no mínimo, deixar um palmo para ficar aquele bolsinho. Eu desenhei ali também o meu revel, que ele fica uns 7 centímetros depois daquela margem do meio, né? Até encaixar lá no meu ombro. O revel fica só na parte da frente ali.
E aquele bolso, ele vai lá até coladinho no revel, para eles se encaixarem depois lá dentro, para aquele bolso não ficar caído, né? Feito isso, a gente vai aumentar um pouquinho ali nosso ombro, que eu quero aumentar uns 10 centímetros ali dele para fazer aquele ombro mais caído. Então, eu alinhei ele também na minha linha imaginária para fazer a minha cava ali e fui arredondando, encaixando lá com o meu corpo. Então, é alterações e detalhezinhos que vocês vão criando depois ali, né? Mas tem, é claro, as regrinhas, né, gurias, as coisas básicas que a gente tem que ir fazendo. Esse ombro poderia ser menos ou poderia ser mais, é modelo, tá? Igual eu vou fazer a soma das minhas cavas ali, tanto da frente quanto das costas, para mim fazer a minha base da minha manga ali também. Então, medir quanto que ficou também ali a minha manga agora que eu quero. Poderia fazer a manga com a cava mesmo, né? Ou ela assim mais caidinha mesmo para dar aquele ar mais descontraído também, mais um ar diferente, mais despojado, né? Pro nosso modelo. Ali eu fiz as somas também do meu degote, tanto da frente quanto das costas. E agora eu tô pintando tudo que é frente, ó, gurias. Pintei ali toda a voltinha dele, vou fazendo a curvinha do bolso também e sigo reto. Cada um eu vou pintar de uma cor para ficar mais fácil de interpretar também o nosso molde, né? Vou fazendo as costas, daí as costas ali na parte do bolso vai reto e as costas vai ter dobra na frente, né? Agora eu vou fazer o meu revel, que o revel faz a curvinha ali do degote da frente e vai descendo ali até chegar antes daquela barra lá embaixo, né? Vou fazer a minha partezinha do bolso também. Vou fazer aquele fundo do bolso, ele é retinho. E agora o espelho do bolso, daí ele vai ter aquela curvinha ali. E ali em cima, gurias, tem que deixar em média uns 2, 3 centímetros depois daqueles 12 que a gente subiu, ó. Deixa uns 2 a 3 centímetros mais pra cima pra fazer aquela curvinha. Até ajeitei ali pra ficar um pedacinho mais do bolso, pra ficar mais fácil também de vocês fazerem depois aquela curvinha, tá? Pra dar aquele fundinho do bolso. E vamos pintar também a nossa barrinha ali na parte de baixo, que ele vai ter dobra embaixo e dobra ali na frente, né? Só na parte das costas, na frente vai ser cortado porque a gente vai botar o zíper. Então, vamos começar a fazer a nossa modelagem básica da manga. Também tem esse beabá lá dentro da nossa comunidade, tá? Que é essa parte tudo, que é o passo a passo ali, um ombro, mais meio ombro, né? Pra gente fazer, criar a base ali. Todos esses pontinhos, gurias, servem pra gente fazer aquela curvinha da nossa manga ali, a curva da cava, que é a maior dificuldade que o pessoal tem, tá? Então, vou marcar o meu comprimento da manga também. Vou alinhar ele no papel sempre para ficar retinho. Então, tudo isso tem um passo a passo lá, né? Que é, ou quem tem já uma modelagem de manga, né? Pegam essa modelagem de manga e agora a gente vai começar a alterar, então. Então, a manga, ela vai ter que ficar mais soltinha mesmo ali, né? Porque ela vai ser com punho com elástico ali na parte de baixo no punho. Igual eu fiz a soma das minhas cavas ali, coloquei para fazer a curvinha para dar o ângulo do braço. Mas eu vou diminuir aqueles 10 centímetros que eu fui a mais lá no meu ombro, eu vou ter que diminuir aqueles 10 centímetros ali na parte da minha manga e encaixar ele novamente. Posso encaixar ele na reta ou na curva se eu quero ele mais modeladinho, mais ajustadinho, não quero uma manga tão solta, né? Então, igual eu faço a medida ali da circunferência do braço, ver se vai encaixar, né? Se ele tá soltinho, tudo, porque tudo depende do braço, né, das pessoas, né, gurias? Às vezes o braço tem um braço um pouquinho mais gordinho, então a gente tem que fazer essa circunferência ali do nosso braço. E vou diminuir também uns 4 centímetros daquele punho, pra gente fazer depois o punho. Ele vai ficar exatamente o mesmo tamanho ali da minha blusa, da manga, mas ele vai diminuir depois com um elástico, que é pra ele ficar fofinho mesmo, tá? Então, ali embaixo agora eu vou riscar pra gente fazer nossa gola. Então, fiz uma linha reta, subi 7 centímetros pra cima, tá? Essa linha reta foi a soma do nosso degote, tanto da frente quanto das costas, que deu em média uns 19,5 ali. Então, eu fiz aquela soma ali. Eu posso sair 1,5, se eu for fazer uma gola, tá? Pra ele ficar um biquinho, faço saindo 1,5 naquela parte ali de cima pra criar aquele biquinho da gola. Ou posso arredondar ela ali em cima também, né? Mas tudo é modelo, tá, gurias? Esse nosso modelo a gente vai fazer tipo uma golinha mais alta. Então, eu vou botar o tamanho do meu degote, eu vou botar ele um pouquinho menor ainda. Em média, 1 centímetro menor, 1,5 centímetros, pra ele fazer aquele ajustezinho, dar aquela puxadinha na gola, pra gola não ficar toda sobrando, né? Então, fiz aquele ajustezinho e vou dar mais um ajustezinho de 1 centímetro na parte de cima da gola. Porque daí ela vai ficar
aquele ângulo vai ser ao contrário, ó, da de antes, porque ele vai ficar mais ajustado na parte de cima do pescoço, tá? E ali em cima eu vou fazer dobra também na minha gola. Ou eu posso fazer corte e pespontar ela depois, né? Ou eu posso fazer dobra. Nesse nosso modelo eu fiz dobra até dele. E agora vamos cortar tudo, separar todos esses pedaços, né? Cortei já a gola, já cortei a parte de baixo, aquela barra. Agora eu tô cortando só o risco de fora, tá, gurias? Eu posso separar ali o meu molde frente e costas se eu quiser, mas como eles são muito parecidos, eu vou usar o mesmo papel, tá? Então, cortei ali o meu punho. Agora eu vou cortar a minha manga também, sempre pelo risquinho de fora onde a gente tinha pintado, né? E agora aqui na parte do bolso, a gente tem que separar aqueles bolsos ali. Então, eu botei o papel, vou deixar ele duplo, tá? Pra mim tirar o fundo do bolso e o espelho do bolso também. E o meu revel eu também tenho que separar ali, ó. Então, eu risquei toda a volta do meu revel. Ali eu vou usando o furador, boto um paninho embaixo, né? Esse paninho é um trocador de bebê que a gente usa. Bota ele pra ficar fofinho, a gente só forrou ele, né? Pode ser até um tecido mesmo, tá, gurias? O que importa é ficar fofinho ali pra vocês conseguirem usar esse furador. Também tem lá na Entremalhas esses aviamentos, tá? Deixei o link aqui embaixo também para vocês adquirirem. E ali tá certinho o revel. Depois, conforme vocês vão separando, podem botando em cima daquele para ver se tá certinho o mesmo tamanho. Agora eu dobrei o meu papel em dois ali, que eu vou tirar os meus bolsos. Então, eu vou furar toda a volta dele, tanto do fundo do bolso quanto do meu espelho do bolso. Que a diferença deles é só naquela parte curvadinha, ali onde entra a mão da gente. Então, eu vou cortar todo o papel ali na volta, os dois papéis juntos, né? Eu vou cortando só o de fora, porque um vai ser ele reto e o outro vai ser ele curvadinho, que vai ser o espelho do bolso. Assim, eu já boto o sentido dele, do fio, as setinhas, né? Escrever quantas vezes que é cada um. Feito todos os moldes ali, agora a gente já consegue aproveitar aquele tecido, o mesmo que a gente usou na outra live, né, gurias? Por isso que tá aquele corte ali, porque a gente aproveitou daquela outra que a gente fez a calça, a gente já tinha planejado em fazer um casaco também. Então, aqui a gente vai esticar bem ele, por isso esse cantinho eu vou aproveitar, por isso é importante vocês sempre deixarem tudo junto, né? Porque esse cantinho ali a gente vai aproveitar para tirar os punhos. Então, vou ajeitar o tecido direito com direito, orelha com a outra orelha do outro lado, né? E agora eu vou fazer os encaixezinhos, o quebra-cabeça, né? A gente fala. Vamos montando esse quebra-cabeça ali. Na dobra eu vou aproveitar ali para fazer meus punhos, as minhas costas também ficam na dobra e eu posso aproveitar e tirar o meu revel ali do lado. Lembrando que esse tecido, como ele não tem sentido, então eu posso virar o meu molde, né? Porque ele não vai ter sentido dos bichinhos ou sentido dos pelinhos, né? Então a gente pode virar ele. Consegue aproveitar melhor. Ele é um tecido bem larguinho, né, gurias? Então deu para aproveitar bastante. E agora, para tirar a frente, eu vou cortar ali o meu degote e vou baixar o meu ombro também, ó, porque a parte da cava vai ser igual. Então, assim, eu já fico com a minha frente e que tem que mudar também, que ali no bolso tem aquela curvinha. Então, eu só dou os cortezinhos, não corto até o final e dou uma dobradinha no papel para aproveitar aquele mesmo molde. E assim a gente vai riscar na volta já do nosso revel também. Cuidar para ele ficar bem retinho, né? E vamos riscando toda a volta dele. Bem certinho. Esse riscador também tem nas lojas, lá na Entremalhas, tá, gurias? Ele é com pozinho de giz, mas vocês podem botar talco dentro depois, conforme for acabando. E aqui a gente vai riscar toda a volta da nossa frente. Eu deixei uma sobrinha ali na frente, porque a gente vai tirar uma faixa reta depois, que é para botar para fazer aquela limpezinha do nosso zíper, tá? Então, riscamos já essas partes. Agora vamos riscar também a parte da nossa manga, então tem que cuidar. Se eu afastei 20 centímetros do lado da orelha, a outra parte também 20 centímetros, para ele não ficar, o fio vai ficar retinho, né, guris, para o fio não ficar torto. Então, vamos riscar ele toda a volta, mas lembrando que a manga tem dobra, então eu vou virar ele para o outro lado, vou riscar ali também. E aquela linha do meio que eu fiz, eu não vou utilizar ela, tá? Não vamos cortar ali. Vamos fazer da parte do nosso cos lá de baixo também, que a gente vai riscar ele ali, dobra, eu risquei só uma pontinha em cada, dobra porque daí fica as costas. E agora eu posso botar o outro bem coladinho nele, porque também é reto, começa retinho, né?
E vou riscar ele novamente dobrado tanto na altura quanto na circunferência, né? Porque a gente vai tirar a frente ali também. Só que a frente depois eu vou partir ela no meio, porque vai ter o zíper, né? Agora ali eu tô tirando a minha gola, que tá na dobra. Eu poderia fazer um corte ali em cima, ou eu poderia dobrar, ó, guris. Eu aproveitei e botei ele bem encaixadinho, fiz ele na dobra mesmo também. Como os cós e como o nosso punho também, que a gente vai fazer isso. Ali eu vou encaixar, vou conseguir encaixar os nossos bolsos, né? Tanto o espelho do bolso quanto o fundo do bolso eu vou conseguir encaixar naquele cantinho. Ali, para vocês terem uma ideia, a gente usou 1,45 m desse tecido, então ainda sobrou um pouquinho, né? Porque ele é um tamanho 38, a gente conseguiu fazer esses encaixes também, né, gurias? Por isso é um quebra-cabeça, a gente fala, né? Mas quanto mais vocês vão aproveitando o tecido de vocês, sobra para vocês fazerem outra coisa também, né? Então, ali já tiramos o fundo do bolso e o espelho do bolso. E agora a gente vai tirar os nossos punhos ali do lado. O punho vai ficar na dobra, né? Vamos riscar ali toda a volta dele. Risquei toda a voltinha do meu punho. Deixei ele bem encaixadinho um com o outro, pra gente cortar toda a volta dele bem em cima das linhas, tá? Vou cortando, lembrando sempre que o tecido fica parado, a gente que fica girando na volta dele, né? E assim eu vou cortar bem em cima daquelas linhas ali, cuidando para não mexer muito o nosso tecido. Cortei já os meus punhos, agora eu tenho que cuidar. Se aquele zíper vai encaixar, né? Então eu tenho que fazer as somas, ó, gurias, que é a frente, a gola e a nossa barra. Então aquele zíper vai dar tranquilo, um zíper de 50 centímetros eu peguei ali. Então tudo vai depender do comprimento do casaco que vocês colocarem, né? Aquele zíper até vai sobrar ali, mas depois a gente sempre corta em cima, porque lembrando que é de jaqueta, então a gente tem que cortar lá em cima. Então, aquela faixa lá eu deixei pra depois eu alinhar ela pra ficar retinha, tá? Cortei a minha frente fazendo aquela curvinha do bolso. Agora eu vou cortar o meu revel. O revel depois a gente vai entretelar ele também pra ele ficar mais firmezinho, pra dar mais firmeza ali naquela parte da frente, pra ele ficar limpinho também com aquele revel, né? É importante a gente ter um revel dentro. Vamos cortar também ali na volta da nossa manga, sempre só o risco de fora e cancelando aquele risco do meio, né? Agora a gente vai cortar também as nossas costas, vem cortando todo o risco de fora dele. Sempre bem em cima da linha, tá, gurias? Lembrando que o nosso molde, ele não tava com costura, porque a gente fez exatas medidas do nosso corpo. Porém, a gente não tá botando aqui a medida da costura, porque ele é uma malha e eu não quero que ela fique tão solta, né? Então, eu tô cortando ele exatamente ali na volta, porque a costura vai ser já aquela margem de vestibilidade que a gente não chegou a ajustar lá no nosso molde, porque a gente ajusta agora, compensa, né? A gente fala, não aumenta agora, não diminuiu lá, porque ia ter que aumentar na costura. Então, um compensou o outro, por isso que continuou tudo o mesmo tamanho, tá? Então, vou cortar ali na volta, cortei dos cós e agora eu tô cortando dos meus bolsinhos, tanto o fundo do bolso quanto esse é o espelho do bolso, esse mais arredondado, né? Feito isso, já tá tudo cortadinho das nossas peças, gurias. Agora a gente vai pegar ali as costas, vai botar ele bem na dobrinha, porque eu vou riscar ali tanto a curvinha do meu degote quanto do ombro e vou fazer ali a voltinha, pode ser os mesmos 7 centímetros que eu usei lá no revel, eu vou usar esses 7 centímetros fazendo ali o arredondado, que vai ser do nosso degote ali das costas, para acompanhar aquela curva. E essas sobras aqui que sobrou, que ela tira ali na ponta, né? Ele tem que ser da mesma altura da nossa frente, tá? E na parte da gola também ele vai pegar aquela limpezinha do zíper para o zíper não ficar em contato na pele, né? Não acabar beliscando ali, então a gente bota essa proteção. Então essa limpezinha ela vai desde a gola, vai pegar a frente e vai pegar também o nosso cos lá embaixo. Então eu vou fazer essa medida ali, ver quanto que ficou toda essa altura para fazer um tecido só, tá? E ele vai ficar dobradinho esse tecido depois. Então, esse tecido ele pode ser de uns 6 centímetros de largura, 5 ou 6 centímetros de largura, né? E a gente vai só emparelhar ele agora, porque ele ficou o comprimento exato, né? Só vou emparelhar ele para ele ficar todo o mesmo tamanho. Eu posso riscar ele todo ali para emparelhar ele, ou posso já dobrar o tecido, né? Que já vou emparelhando ele mesmo, que daí já ficou todo retinho. A gente vai fazer um retângulo ali, tá? Então, agora a gente vai fazer as nossas entretelas. Essa é uma entretela de malha também, tem lá na Entre Malhas pra vender, tá, gurias?
Tem tanto branca quanto preta, para quem tá fazendo um tecido mais escuro. E a gente vai entretelar aquela parte do nosso revel e a nossa gola também. Tudo para ficar mais estruturadinho, porque a gola a gente também quer que ela fique mais firmezinha, né? Então, vamos cortar toda a volta. A entretela tem que ser cortada exatamente o mesmo tamanho do nosso tecido, né? Por isso, a gente vai botar ela em cima, só cortar na volta. Ali, a gente vai dobrar já para tirar 2 juntos, né? Que é das 2 golas, tanto da parte... deixar ela dobrada, porque vai fazer toda a circunferência, né? E como a gola tá dobrada, já vai sair ela inteira ali, mas a gente tá botando tanto do lado de fora da gola quanto do lado interno, né? Feito isso, já vão cortar os nossos elásticos também. Aqui a gente tá usando um elástico de 3 centímetros de largura, tá? Vai fazer o tamanho do nosso cos ali embaixo. A gente pode fazer aquela medida, não pode ser tão menor, tá, gurias? Que o elástico normalmente a gente faz 2,3 terços, né? Mas a gente não vai fazer 2,3 terços aqui, porque senão vai ficar muito puxado ali embaixo, vai ficar muito fofinho, né? E não era a intenção desse modelo. A gente só queria que ele desse uma firmeza. Então eu medi ali quanto que tinha aquele meu cos, só medi uns 2 centímetros a menos, tá? Só para ele dar uma leve forçadinha. Os nossos punhos, sim, eu vou botar o tamanho do nosso punho mais 2 centímetros para transpasse. O punho é 17, mais 2 centímetros então para transpasse, que esse seria o nosso punho. O punho tá bem menor que o nosso punho lá do tecido, porque ele depois a gente vai costurar ele ali, fazer aquele quadradinho com xizinho e vai puxar, que daí ele vai ficar todo fofinho, fazer aquele efeito franzidinho, né? Agora a primeira coisa é a gente passar lá no ferro, tudo pra colar essa nossa entretela, né? A entretela de malha, ela vai esticando, né, gurias? Ela tem um elastano, por isso é bom a de malha agora, né, nesse tipo de tecido, porque esse tipo de tecido estica, né? Então a entretela acaba esticando um pouquinho junto com ele. Então a gente vai cortar ali, cortou a entretela e vai colar ela sempre do lado avesso do nosso tecido. A entretela sempre tem um lado poroso ou brilhoso, que é o lado da nossa cola, né? A gente bota ele pro lado do tecido e vai passando o ferro. Nem que vocês vão dando umas batidinhas, vocês não esticam muito ele, tá? Porque senão ele vai cedendo a entretela junto, vão dando leves batidinhas nele para se encaixar. Esse ferro, bastante vapor, também ajuda bastante. Aqui, gurias, a gente vai começar fazendo o nosso bolso na máquina reta industrial, tá? Então, eu botei o direito do bolso, do espelho do bolso, né? Aquele que tá curvadinho, com o direito da nossa parte da frente. Então, vai fazer só a curvinha do bolso mesmo, tá? Então, vou fazendo toda a curvinha do nosso bolso ali, sempre daquela largurinha do sapato e dando retrocesso no início e no fim, tá? A gente vai fazer isso e já dá aqueles piquezinhos para poder desvirar para pespontar. Tem que dar esses piquezinhos, tá? Para ele não ficar repuxado, porque senão a gente só desvira ele, fica o nosso bolso repuxadinho. Então vamos da largurinha da sapata. E pro pesponto, guris, a gente sempre vai fazer pelo lado direito, porque pesponto é toda a costura que é decorativa. Então ela tem que ser por fora ali na nossa peça. Já fez o nosso pespontinho ali do bolsinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Gurias, para a escolha da máquina de vocês, isso tudo também tem lá dentro da comunidade, tá? Eu tô usando a máquina industrial porque é malha. Malha facilita muito a gente fazer na máquina industrial, né? As domésticas acaba falhando às vezes um pouco o ponto. Então, de dica para vocês que vão usar a máquina doméstica, quem não tem opção, né? Vai usar a máquina doméstica, é esticar bem na frente e atrás. Eu falo esticar valendo, né? Para ele não falhar o ponto, porque quanto mais falhar, mais tem que esticar, tá? E às vezes a tensão da linha de vocês também dá uma apertadinha na tensão da linha. Às vezes só puxando ali já ajuda, tá, gurias? Fizemos a mesma coisa então do outro lado do bolso, fez o bolsinho, deu os piquezinhos e já desvirou e pespontou, né? Agora a gente tá botando ali o nosso cos, direito com direito, e vai fazer só aquele Vzinho ali do lado, né? Aquele Vzinho, porque ele tem aquele ajustezinho nas laterais. Então, pra gente fazer sempre daquela largurinha do sapato também, dando aquele retrocesso no início e no fim, que a gente vai costurar só as laterais mesmo, vai juntar bem costura com costura e vai dar um piquezinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ali do nosso cos das costas, que é já para encaixar lá o meio das costas depois. O nosso elástico ali do nosso punho, então a gente tem que fazer ele em círculo. Então a gente vai fazer aquele transpasse que a gente deixou para fazer o transpassezinho, aqueles 2 centímetros, vai se transpassar o elástico ali e vai fazer aquele quadradinho com o xizinho no meio.
Gurias, isso também é o beabá da costura, tá? Então, lá dentro da comunidade também tem essa parte. A gente fez isso no nosso cos da nossa bermudinha. Então, para vocês verem que repete os acabamentos. Esse bolso ali, como é feito, é repetido lá do bolso da nossa bermudinha. Só mudou o formato, mas a lógica é a mesma. Então, tudo que a gente está repetindo aqui, mas dando de ideia para vocês modelos, né? E ajudando vocês também no passo a passo. O que eu monto primeiro, né? Que a gente fica meio perdida no início. Então, agora eu tô fazendo o meu punho ali, já juntei tecido direito com direito e costurei a minha lateral. E agora eu dei os piquezinhos também, dividindo por 4 aquele punho, porque eu vou forrar aquele elástico. Então, para forrar o elástico, eu sempre faço uma costurinha ali para cada lado, né? Para ela não ficar muito grosso, todo mundo pro mesmo lado. E aqueles piquezinhos que eu fiz, vai me ajudar para agora, eu ir juntando pique com pique, fazendo toda a circunferência ali do meu punho. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, para ficar os dois tecidinhos juntos, forrando aquele elástico. Que daí vai ficar muito mais fácil de eu juntar depois lá no meu punho da minha blusa. Então, dá pra fazer tudo junto? Dá, mas assim facilita, né, guris? Porque daí vocês pegam só 2 tecidos, não tem que ficar cuidando 3 tecidos juntos, né? E ainda mais que como ele é com o elástico do punho, ele acaba puxando bastante pra fazer aquele fofinho, né? Então, vou fazer também na parte do outro punho. A gente também fechou a lateral, botou direito com direito, fechou a lateral dele ali e vão dar os piquezinhos por 4. O elástico também, a gente vai fazer o quadradinho com o xizinho no meio. Por que a gente faz com um quadradinho e mais um xizinho no meio? Pra ficar bem reforçado, porque são regiões ali que fica forçando, né? Quando a gente bota a mão e tudo, fica forçando pra não acabar aquele elástico se soltando lá no meio, né? Ele ficar bem reforçadinho aquela costura. Então, a gente vai dar os piquezinhos divididos por 4, segura na costura, acha bem o meio do punho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Depois eu junto aquele pique com a costura e vou achando as minhas laterais também. Isso tudo também a gente faz lá dentro, tá? Da comunidade, tá, gurias? Que é tudo que vai se encaixar, a gente tem que fazer esses piquezinhos, para não ficar um lado, puxar um lado mais que o outro, né? Porque a gente, não precisa dar o piquezinho, vão já seguir a costura. Daí quando chega no final, retorce, puxa um lado mais que o outro, fica repuxado, né? Daí tem que desmanchar e fazer de novo. É tudo para facilitar. Parece que demora mais, eu digo, mas não, ele vai acabando sendo mais rápido, porque vocês não tem que refazer aquilo, né? Agora a gente vai para overlock, tá? Para trocar a linha da over, sempre aquilo, cortar a linha rente ao rolo, dar um nozinho, né? Da linha antiga com a linha nova. Aqui a gente tá usando uma overlock 4 fios, mas poderia usar uma overlock 3 fios também. A gente vai amarrar essas linhas ali pra gente puxar elas, tá? Para transformar a máquina ali na linha marrom agora. Então, sempre levantar as agulhas ali, cortar as linhas rente à agulha, porque aquele nozinho não passa na agulha, né? E vão puxar as linhas ali, depois só botar na agulha com a pinça, tá? Agora a gente vai começar botando aquele fundo do bolso. A gente tinha feito o espelho do bolso, agora encaixou aquele bolso ali e vai fazer só aquele L do bolso, né? Só aquele fundinho ali, para nós não perder as nossas moedas, a gente fala. Depois a gente passa uma costurinha ali na lateral e na parte de baixo, tá? Mas a gente só vai fazer o L, então encaixou ele ali direito com direito e vai fazer só esse Lzinho ali, aquela curvinha do nosso bolso. Feito isso, encaixou bem certinho ele, quem quiser pode ir na reta passar uma costurinha na beiradinha ali, tanto na lateral do bolso quanto na parte de baixo, mas bem fininha, tá, guris? Que é pra ela só pra firmar, que nem no punho, só pra facilitar depois de juntar. Ou juntamos tudo junto depois, como eu vou fazer daqui a pouco. Agora ali eu tô botando o direito das minhas costas com o direito da minha frente e fechei o meu ombro, o outro lado também, ó, vou cuidar pra botar direito com direito. Comecei a botar lá na pontinha, puxo para ele encaixar na outra pontinha, porque tudo foi cortado junto, então ele tem que se encaixar. Não é para ficar nada de sobras, tá, gurias? Porque sobra que quer dizer que um lado puxou mais que o outro, tá? Daí a gente desmancha e refaz ele ali. Agora a gente tá encaixando a nossa manga. A manga, ela tinha uma parte que era mais larga, assim. Então a parte mais larga que é a parte de cima. A parte mais estreita é a parte de baixo lá no punho, porque essa manga ficou diferente agora, né? Não tem aquela curva da cava, ela é reta. Então, vamos fazer a costura ali direito da manga com o direito do corpo e fez a costurinha ali da cava. Agora, eu já vou fechar toda a minha lateral do meu corpo. Botei a partezinha do punho lá e venho fazendo ele se encaixar até lá embaixo do braço, ó. Vou fazendo se encaixar. Depois, quando eu cheguei lá no meio, ali embaixo do braço, eu paro para me ajeitar e encaixar lá na parte de baixo,
lá na bainha, né? A gente vai fazer todo mundo se encaixar, mas cuidando para segurar já todos aqueles bolsos ali. Quem não foi lá na reta fazer aquela costurinha na beiradinha, cuida para ninguém fugir, né? Que eles querem se escapar aqueles bolsinhos ali. Ou passa a costurinha que daí só fica 2 tecidos para você segurar, não fica tantos tecidos, né? É conforme a prática, tá, gurias? Conforme o tempo vocês vão passando menos costuras também, né? A gente vai conseguindo adiantar. Mas no início é importante, porque senão fica fugindo e daí a gente tem que ficar refazendo, né? Feito isso, agora a gente vai fazer o outro lado, mesma coisa, direito da manga com direito do corpo, e vão costurar essa parte da cava que é reta, né? Que esse nosso modelo a gente fez mais despojado, assim, para aquele ombro mais caidinho. E agora já vamos fechar a lateral. Por isso vocês percebem que eu não estou usando nada de alfinete, né? Eu não uso muito alfinete. Alfinete é muito raro eu colocar. A gente fala, a gente vai encaixando tudo ali na nossa mão e vai soltando para a máquina. Então eu começo de uma ponta da manga, paro até a costura do meio, que é onde tem que se encaixar. Depois da costura do meio eu faço ela encaixar lá na ponta e assim vou indo, soltando os dedinhos para a máquina. Quem quiser botar alfinete, bota os alfinetes de pezinho e uns 2 dedos longe da ponta, que assim vocês podem passar ali a overlock, não precisa ficar tirando aquele alfinete, né? Só não vão costurar em cima do alfinete, senão a sapata pressiona ali e fura o tecido de vocês, tá? Agora, na parte do punho, eu vou dividir ele em 4 partes também, para encaixar com aquele meu punho que estava pronto. Porque agora eu só fico 2 tecidos juntos, ó, gurias. E vou encaixar bem a costura do meio lá do meu punho, aquela costura ali da lateral ali na parte de baixo. Vou encaixar com a lateral do meu corpo ali também, com aquela costurinha. E vou assim encaixando pique com pique, fazendo toda a circunferência. Então, a minha manga tá do lado avesso e o meu punho tá do lado direito. E o meu punho vai vestir lá para dentro da manga. E assim eu vou encaixando todo ele para quando ele desvirar, ele ficar bem certinho. Eu sempre falo para as gurias, imagina como ele ficaria, para depois vocês imaginar como vocês têm que costurar. Eu acho que fazendo assim a lógica fica mais fácil para vocês, ó. Então deixei a peça do lado avesso ali, a manga, e botei o meu punho, o lado direito com o direito lá do meu corpo, da minha manguinha, e vou fazendo toda a circunferência dele. Depois daquela divisão por 4, tudo vai se encaixar, guris, porque eu vou fazendo ele encaixar piquezinho com piquezinho, que assim não fica um lado mais repuxado do que o outro, né? Então vou fazendo aqueles piquezinhos se encaixar toda a circunferência. Feito isso, depois é só o elástico a gente passar uma costurinha ali segurando para ele não ficar se torcendo, né? Porque senão o elástico fica se torcendo depois. Se der uma escapadinha, vocês podem refazer também aquela costurinha ali. Então, tá pronto os nossos punhos. Agora a gente vai fazer a marquinha do degote das costas, marcando o meio. Tanto no degote das costas quanto na parte de baixo, lá a gente vai fazer a marquinha, tá? Vamos marcar o meio da minha gola também. A minha gola, eu vou dobrar ela no meio porque ela não tem costura, né? Ali na parte de cima da gola também faço um piquezinho para marcar bem o meio, onde fica aquela dobrinha. Então, o meio da minha gola vou encaixar com o meio lá do meu pescoço do meu casaco. Então, eu tô botando agora direito com direito, tá? Eu só vou deixar uns 3, 4 dedos ali no início sem costurar. Depois daqueles 3, 4 dedos, eu já encaixo ali o pique do meio da gola das costas com o meu degote das costas lá do meu casaco. E vou costurando todo ele ali. Mas lembre, tem que deixar aqueles 3 a 4 dedos, tanto no início quanto no fim, para depois nós poder fazer o acabamento. Agora a gente vai pegar o nosso revel ali e vai passar o overlock naquela parte na lateral, onde ele vai ficar aparecendo. Na frente ele não precisa porque vai ficar embutido. Então tudo que vai ficar embutido ali não vai aparecer ali e não vai ficar desfiando também, né? Porque essa entretela de malha ela acaba desfiando, né, guris? Então é bom a gente passar, porque é mais tecido, então vocês acabam tendo que passar o overlock junto ali. Melhor passar junto com o tecido já, tá? Feito isso ali do nosso revel, vai pegar o revel das costas e também passar na parte de baixo. Nem precisava passar ali nos ombros, que eu tinha passado separado, porque agora a gente já junta o ombro direito do ombro das costas com o ombro da frente, direito com direito, e vou fechar aqueles ombros ali. Já dei um piquezinho também, marcando o meio do meu degote das costas, para mim encaixar ele ali, porque depois eu vou encaixar com o meu corpo, né? Para ele fazer aquela limpeza. Agora ali na parte de baixo eu marquei o meio das costas, já tinha os piquezinhos ali no meu cos do meio das costas também, e ali eu vou encaixando eles. Também vou fazer a mesma coisa. Lá no início, quando eu começar, eu vou deixar 3 a 4 dedos sem costurar. Deixo aqueles 3 a 4 dedos sem costurar e começo a partir dali daqueles
4 dedos, começo a encaixar costura da lateral com a costura da lateral. E cuido para pegar aquele fundo do bolso também, tá, gurias? Lembrando que eu não passei aquela costurinha ali embaixo no fundo do bolso, aquela fininha, para firmar tudo para ficar um tecido só. Mas quem quiser pode passar lá na reta, né? Só uma costurinha fininha assim, pra ficar menos tecidos agora pra gente segurar. Porque ali eu tô segurando 2 camadas do cos e mais a camada do corpo. E daí tem mais 2 do bolso. Então é bastante tecido para ajudar a segurar ali, né? Depois da costura da lateral, encaixo até o pique. Do pique eu vou encaixar até a costura e assim eu vou indo. E quando eu chegar lá no final, vou fazer a mesma coisa da gola. Vou deixar de 3 a 4 dedos também as 2 pontas, tanto no início quanto no fim, sem costurar. Que é pra a gente poder fazer aquele acabamento depois para ficar mais bonitinho, né? Não ficar nada de costura ali aparecendo. Que a gente vai fazer esse acabamento depois lá na reta, tá? Então vem costurando, pegando os bolsinhos também, né? Tem que cuidar pro bolso não fugir. Vou costurar ele ali para uns 3 a 4 dedos antes. Tiro fora ele ali. Que assim já tá pronto o meu cos ali. Tudo da over já tá pronto, ó, gurias. Agora a gente só precisa depois da reta para juntar tudo, até aquela vistinha ali a gente vai fazer tudo na reta. Então voltamos lá para nossa reta. A gente vai passar uma costurinha primeiro agora para segurar aquele elástico lá do punho, para aquele elástico não ficar virando, né? Sabe aquele elástico ficar torcendo ali dentro? Então vou ajeitar bem ele para ele ficar bem certinho e bem naquela nossa emendinha da nossa costura, a gente vai costurar ele ali pelo lado direito, tá? Sempre pelo lado direito para fazer essa costurinha. Bem no vãozinho que daí ela nem vai aparecer. Feito isso, agora a gente vai fazer uma costurinha ali nos cantinhos, tanto na parte de baixo lá quanto nas golas, para pegar só uma camada do tecido, não pegando a camada de cima, só pegando a camada do tecido para segurar lá com o meu corpo. E fiz um piquezinho no meio lá embaixo. Ali no outro cos também vou fazer a mesma coisa. Eu peguei só uma camada do meu cos, a outra camada que vai ficar do lado de dentro eu não pego junto, deixo ela separada. E vou pegar daquela overlock que eu tava e sigo reto, só que puxando aquele tecido de cima um pouquinho pro lado para ele não pegar. Só vai pegar 2 tecidos juntos ao invés de 3, né? E dei aquele piquezinho no meio ali embaixo para fazer bem a marcação. Isso eu vou fazer na minha gola também, tá, guris? Tudo isso eu tô fazendo esses cantinhos, que é pra ficar o acabamento, depois a gente vai fazer pra ele ficar embutidinho. Por isso a gente tá pegando só 2 tecidos. Não tá pegando uma parte da gola ali, né? E uma parte do cos também. Só uma parte de cada. Então, vamos passar essa costurinha todos os cantinhos, que daí assim ele já fica limpinho. Vou marcar também, dando um pique lá na parte de cima para marcar o meio da gola. Ali tinha uma partezinha que tinha escapado um pouquinho, então eu desmancho ela, já aproveito e faço com a reta mesmo. Mas já só vai ficar um pouquinho maior esse espaço, né? Que vai fazer só 2 tecidos juntos, mas não tem problema também, pega só 2 tecidos, não pega a camadinha de cima ali. E vamos costurar sempre da largurinha do sapato, começa em cima da over e vem vindo até a pontinha. Assim eu consigo encaixar agora o meu zíper, gurias. E o zíper a gente não vai começar de cima para baixo, vai começar de baixo para cima, cuidando para ele ficar bem naquele piquezinho lá debaixo do cos. Eu vou encaixando ele, botando os alfinetes de pezinho, cuidar para não esticar esse tecido também, né? Não puxar ele, porque senão ele ondula o nosso zíper. Aquele zíper, aquele zíper que ficou ondulado, é porque esticou muito a malha, então tira e bota de novo. Por isso a gente alfineta todo ele primeiro, de pezinho, de ladinho ali, os alfinetes que a gente pode passar por cima, até lá o pique lá da gola. Então viu que ele não ficou onduladinho, né? Não vai repuxar. Agora a gente tem que trocar a sapata para sapata de zíper. Então esse modelo ali da máquina a gente tem que usar a chave de fenda, né? Para soltar aquele parafuso do lado e trocar essa sapata. Que essa sapata ela é mais fininha. Existe uma sapata própria para zíper, tá, gurias? Tanto para zíper comum quanto para zíper invisível é a mesma sapata, mas tem que ter uma sapata só para zíper. Essa sapata então ela é mais fininha, é mais estreitinha para ela chegar mais perto lá do nosso zíper. A gente também aprende isso lá dentro da comunidade, né? Botar o zíper tanto comum quanto invisível. E agora, quando a gente colocou ali o zíper, a gente botou o direito do zíper com o direito do nosso tecido. E foi encaixando todo ele ali, vou passando as costurinhas
Vou passar por cima do meu alfinete também, tá? Deixo o alfinete ali para ele não acabar puxando, empurrando um lado mais do que o outro. Então, vou forçar ele a se encaixar naquele espaço dos alfinetes até chegar lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, assim, eu posso colocar do outro lado também. Vou tirar esses alfinetes. Esse dali ali na máquina, gurias, tem um imã, é um imã tipo de pulseira que a gente bota ele ali, daí dá para vocês conseguirem colocar os alfinetes. Facilita muito quando precisa ali um alfinete, né? Então depois eu vou abraçar aquele zíper lá do outro lado para ele fazer o acabamento ali dele. Então, vou colocar também do outro lado o nosso zíper, só que para mim colocar aquele zíper ali, eu vou botar também o tecido direito do zíper com o direito do tecido e vou encaixando o que eu tenho que dar prioridades e encaixar para botar o zíper do outro lado. Eu vou dar prioridades em encaixar as costuras primeiro, para não ficar deslocado uma mais alta do que a outra. Então eu comecei pelas costuras alfinetando, tanto da emenda ali da gola, quanto da emenda lá embaixo no cos. E depois eu vou fazendo os meios se encaixarem ali, forçando eles para eles se encaixarem, que daí dá bem certinho, para mim não puxar um lado do zíper mais do que o outro, que senão tem que refazer. Por isso, então, o zíper tem que estar fechado para a gente colocar para o outro lado, para eles ficarem tudo da mesma altura e começar pelos encaixezinhos, aquelas emendas, para elas ficarem bem certinhas. Então, eu posso tirar o alfinete, eu posso passar com ele por cima também, né? Só cuidando para ir devagarzinho, mas esticando ele para ele fazer ele encaixar nesse espaço ali, não acabar vindo aquela sobra até o final, que depois vocês têm que desmanchar. Feito isso, então, do nosso zíper, né? Foi até o final ali dando retrocesso, sempre para não acabar desmanchando aquela costura. Lembrando que esse zíper é maior, então a gente deixa a sobra pra cima. E agora a gente vai abrir esse zíper ali para botar aquela limpezinha. Tanto pra gente botar o nosso revel, quanto botar a nossa limpezinha, né? Então vamos pegar aquela tira primeiro, aquela tira de 6 centímetros por todo o comprimento ali do nosso casaco, né? E vão dobrar ela também direito com direito. E vai costurar ela tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, guris, para desvirar ele ali, ó. Ficar aquela pontinha, o acabamento ali na parte de cima. E assim eu já consigo alfinetar ele, cuidando para ele ficar bem coladinho ali, bem no piquezinho, né? E bem coladinho no meu zíper, que ele fique um pedacinho daquele tecido aparecendo, né? Fica em média de 1,5 cm a 2 dele aparecendo ali. Que é para quando fechar esse zíper, ele não pegar no nosso corpo, não acabar beliscando ali. Então, fechei dos dois cantinhos para mim alfinetar toda essa limpezinha ali. Vou alfinetar toda ela, vou botar o direito dela com o avesso ali do meu zíper. Cuidar para ela ficar de um pique ao outro pique, né? Do pique da gola, lá do meio da gola, até aquele pique lá do meu cos, onde é o meio do meu cos também. E vou alfinetando todo ele ali também para ele não ficar repuxando depois, né? Porque assim eu vou esticando ele tanto de um lado quanto do outro. Ainda mais que eu vou costurar ali por cima do tecido e tá grosso, a sapata vai empurrando que é criar prega nele, né? Então eu tenho que ir devagarzinho esticando bem esse tecido na frente e atrás. Qualquer coisa, quando vocês verem que vai dar uma preguinha, dá para vocês pararem ali no pé, finca a agulha, dá uma esticadinha no tecido e segue de novo. Conforme vai querendo dar uma preguinha de novo, para, finca a agulha e dá uma esticadinha de novo, para ele não criar aquela prega, porque ele tá do mesmo tamanho, né? Só porque como tá grosso, a sapata acaba querendo empurrar ele. Lembrando que a gente continua com a nossa sapata de zíper pra gente pegar mais perto ali do nosso cursor, para não ficar muito afastado aquela costurinha, né? Então vamos passar todo ele ali até a ponta lá da nossa parte da frente, lá no nosso degote, tanto na gola quanto lá embaixo lá debaixo da barra até a ponta da gola lá. Então vamos passando sempre a costurinha da largurinha da sapata. Para pegar todos os tecidos juntos, a gente tá pegando 2 camadas dessa limpezinha, mais os nossos zíper e mais a nossa frente do nosso casaquinho. Então, deu retrocesso ali, agora sim já fica aquela limpezinha, o zíper ficou ali no meio, né? Então, fica aquela limpezinha ali que não fica pegando aquele zíper na gente. E agora sim eu já consigo botar o nosso revel também. Aquele revel, aquela parte de baixo, eu vou botar o direito do revel com o direito do meu cos e vou passar a costurinha só lá embaixo daquele revel com o meu cos,
posso passar todo ele ali, tá, guris? Porque daí, assim, quando ele se desvira, ele fica todo limpinho, aquele acabamento lá na parte de baixo. Então, vou passar também aquela costurinha do meu revel, já daquele meu cos, dobrando ele ali, né, pra fazer aquele acabamento do zíper. Então, bem naquele piquezinho do cos, eu faço ele um sanduíche do nosso zíper, a gente fala, né? O zíper vai ficar ali no meio e vai abraçando, deixando o zíper ali no meio deles, entre o revel e o nosso casaco. E vão costurar desde baixo lá, aquele início ele tá grossinho mesmo, né, gurias? E na ponta também é mais grosso, fica menos tecido ali pra gente puxar, né? Então tem que forçar bem na frente e atrás. Eu falo, quando a gente tá costurando, a intenção da gente é sempre acelerar mais pra ela ir mais rápido, mas não é a mão da gente que tem que puxar ela, né, pra ajudar ela. Não é o pé ser mais rápido, porque senão ela acaba embolando mais linha ali. Então é força na mão, menos força no pé. Então fez ali já o acabamento da parte de baixo, ele fica todo limpinho já. Então, na parte de cima, eu também tenho que fazer isso antes. Então, eu não vou com aquele meu revel lá até a ponta, ó, que eu tinha costurado ele até o final. Eu vou abrir ali uns 2, 3 dedinhos, porque eu tenho que costurar aquela parte do degote ali do revel. Eu tenho que costurar ele com a minha gola também, igual eu fiz lá na parte de baixo. Então, eu botei direito o degote com direito da gola e vou costurar aquela curvinha ali na parte do meu degote, que é para ficar, quando ele desvirar, ele já desvirar tudo limpinho. Então, costuro só uns 2, 3 dedinhos ali, tá bom? E assim eu já coloco meu zíper lá pra dentro, ó, porque eu vou ter que puxar ele pra ele ficar fazendo uma curvinha ali, né? Pra fazer o finalzinho dele. Então, começa a costurar ali a partir de onde eu parei do retrocesso, porque tá iniciando uma costura nova. E assim eu vou costurar até a ponta lá da minha gola, empurrando aquele zíper um pouquinho pro lado, pra ele não pegar, não ficar do lado lá de fora, porque agora a gente vai cortar aquele excesso de zíper, né? Lembrando que eu comprei um zíper maior ali, tudo vai depender do comprimento também do casaquinho de vocês que vocês fizerem, tá? Feito isso, assim a gente já consegue cortar aquele excesso de zíper e desvirar. A hora que eu mudei, fica o acabamento, gris, que daí ele fica bem bonitinho, fica tudo limpinho, ó. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Fica o acabamento que vocês nem enxergam as costurinhas. E agora vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, primeira coisa é o direito do cos com o direito do revel. E vai costurar aquela parte lá de baixo, juntando os dois. Só naquela partezinha do revel, para depois poder abraçar ele, né? E fazendo um sanduíche do nosso zíper. Porque a gente vai fazer essa costurinha tanto no degote ali da frente, quanto no degote das costas também. A gente vai juntando ele. Agora eu já tô botando ali o meu revel, o direito do meu revel com o direito do meu corpo e tô costurando toda aquela parte de cima lá para fazer aquela limpeza do meu degote, juntando pique, costura do ombro com a costura do outro ombro, né, para fazer toda essa limpezinha. Para um pouquinho antes para mim fazer a limpezinha depois do zíper, né, também do outro lado. Olha como ele fica limpinho, todo do lado de dentro não aparece nada daquelas costuras, ó. Agora eu vou fazer lá na parte de baixo direito do meu revel com direito do meu cos. Faço aquela costurinha lá embaixo para segurar os dois, para ele ficar todo limpinho. Esses detalhezinhos, guris, que faz o acabamento ficar mais bonito, né? Porque não fica parecendo nada daquela overlock ali para fora. E agora ali eu tô fazendo o sanduíche do meu zíper, né? Vou pegar bem do meio do meu cos e o zíper tá ali no meio, ó, o direito do revel com o direito do meu corpo lá. E o zíper ficou ali no meio, a gente faz um sanduíche do zíper. Aquele resto de zíper vai ficar aqui pro lado de dentro, que depois eu vou cortar aquele excesso também. E a gente vai usar, ainda continua com a nossa sapata de zíper para ficar bem encostadinha ali no zíper também, para ficar limpando tudo aquelas costuras que a gente já tinha feito, né? Pertinho ali do zíper. E vai passar ali por cima do zíper, qualquer coisa faz manual, quem tem medo, né? Ou vai devagarzinho até para não quebrar a agulha de vocês. E corta em diagonal ali. Feito isso, guris, daí já, quando ele desvira, ó, já sai tudo bem limpinho, já fica o acabamento bem certinho. Feito isso,
empurra bem os cantinhos ali para ele ficar bem, os biquinhos. E agora o que a gente tem que cuidar, que é aquele nosso revel para ele não ficar levantando, então a gente vai passar uma costura ali dos ombros. Só uma costurinha bem na pontinha, botei bem costurinha com costurinha do ombro e passo uma costurinha de mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5, 2 centímetros, só para dar aquele reforço mesmo, para aquele revel não ficar virando, né, não ficar tombando pro outro lado. Quem quiser também pode pespontar no meio da overlock ali desse revel, né? Tanto vindo lá de baixo quanto na curvinha do ombro. Mas não era a minha intenção ali, eu queria que ele ficasse uma coisa mais lisa, né? Lembrando também que pespontos são coisas mais difíceis, que ele vai ficar uma costura aparente, né? Então ele tem que ficar bem certinho para não ficar um maior do que o outro, né? Um lado mais largo que o outro. Que eu tô cuidando ali também, ajeitando bem o revel com o meu bolso, para eles se cruzam ali. Lembra quando a gente fez lá na modelagem? A gente deixou os dois bem encostadinhos, porque agora a gente botou bem costurinha com costurinha e fez só um pontinho também, para quando enfiar aquela mão lá no bolso, não ficar aquele bolso caindo lá para baixo. Então aquele revel ajuda a segurar. Por isso é importante o bolso ir até o revel. Então vou fazer a mesma coisa do outro lado, ali também segurando aquele bolso, né? Para firmar ele, segurou os dois juntos e depois passa a costurinha ali também. O que a gente tem que fazer agora, gurias, é botar um elástico ali na parte de baixo também, para segurar aquele cos, ele ficar mais firmezinho, né? Antes a gente vai fazer aquela costurinha ali no outro bolso, juntando bem, ó, revel com o nosso bolso, bota um alfinete para firmar bem ele. E assim eu consigo botar ele na máquina, só os overlocks se transpassar e vou passar a costurinha reta ali só para segurar ele, para aquele bolso do outro lado não descer também, né? Feito isso ali, antes eu tava arrumando aquele cantinho lá de baixo que não tinha ido até o fim a costura para finalizar ele, tá? Assim já tá prontinho ali, fica aquela aberturinha ali por baixo, né, por dentro do cos, que a gente vai usar esse passador de elástico para passar todo esse elástico, lembrando que ele é de 3 centímetros, né? Então eu não fiz o elástico muito menor que a circunferência ali de baixo, porque eu não queria que ele ficasse bem fofo. Eu fiz ele só uns 2 centímetros menor, que era só para ele dar uma leve forçadinha, tá? Ainda mais que a gente vai passar a costurinha ali segurando ele naquela costura onde a gente passou o zíper. Então eu pego ali pelo aquele buraquinho ali no revel, vou ali por dentro e vou passando todo aquele passantezinho até ele sair lá no outro buraquinho, ó, guris. É devagarzinho, né? Vai puxando ele, porque senão a gente puxa demais e ele arrebenta. E aconteceu comigo também, né? De puxar demais ali e acabar aquela pinça se soltar, né? Daí tem que botar ela lá pra dentro de novo e buscar aquele elástico lá dentro, né? Porque a gente precisa que ele saia ali na outra ponta pra gente costurar. Então, pegou ele bem na pontinha, bem na costurinha, o elástico, puxa todo o tecido ali pra fora pra passar aquela costurinha, para segurar aquele elástico, porque aquele elástico não ficar correndo ali, não ficar solto, né? É só porque a gente botou esse elástico para ficar mais estruturada aquela parte de baixo, ela ficar mais firmezinha, apesar dele ser duplo, né? Mas ele é uma malha, ele é um tecido molinho, né? Então, para ele dar mais firmeza para ficar parecido com a parte dos punhos também. Então, segurei ele ali, passei aquela costurinha, mesma costurinha onde estava costurando o zíper antes também. Viro ele e vou esticando bem ele até o outro lado, cuidar para ele não torcer nada, né, guris? Vou esticar bem ele para ele franzir parelho, até não ficar um lado mais franzido que o outro. Que o outro lado também eu vou passar a costurinha ali, segurar bem ali no meu zíper e também vou passar uma costurinha nele ali, segurando, para aquele elástico não ficar solto lá dentro do nosso casaco, né? Então, essa costurinha da largurinha de 1 centímetro, né? A mesma costurinha onde vocês tinham costurado o nosso zíper. Esse elástico vai encaixar ali e vai passar aquela costurinha reta ali também, dando retrocesso. Assim, a gente consegue esticar ele, bota todo mundo lá pra dentro de novo daquele buraquinho do revel, estica bem eles e puxa bem para ele franzir parelho, para ele não ficar um lado mais franzido do que o outro. Feito isso, a gente já pode passar uma costurinha ali nas laterais para firmar ele. Quem quiser também pode pespontar, virar aquela overlock depois para cima no casaco, tombar ela e passar aquela costurinha ali toda a circunferência, para ele ficar mais firmezinho. Ou só estica bem ele também, mas não vai pegar o elástico, tá? Na parte de cima do casaco. E passar essa costurinha nas laterais para o elástico não ficar torcendo. E assim a gente já finaliza a nossa peça. Costurando só esses elásticos para eles não se torcer. E olha o acabamento como ele fica bonitinho, tudo limpinho. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo.
Vou deixar o QR Code aqui do lado, gurias, lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos, né? Que eles têm diversidade de cores e estampas também de outros tecidos. Vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico todo o beabá da costura, né? Para quem nunca costurou. Então tem até da escolha da máquina de vocês, todo o passo a passo. A gente faz pecinhas miniaturas primeiro, que é para depois aprender as peças em tamanhos reais, né? A gente pegar essa prática aí. Então a gente faz essas pecinhas miniatura, que é um mini bermuda, vestido e saia, que ali dentro a gente vai aprender a botar os tipos de zíper, né? Zíper comum, zíper invisível, vai aprender os tipos de bolso, bolso lateral, bolso faca, bolso embutido, aplicado. Então é tudo que a gente vai precisar depois numa peça em tamanho real. Como esse bolso que a gente fez hoje aqui no nosso casaco, que a gente fez um bolsinho lateral, que a gente aprende lá na bermudinha também. A gente só mudou o formato dele, fazendo ele mais arredondado e não ele quadradinho, que nem a gente faz na bermudinha. Então lá dentro também, gurias, tem a parte de modelagem, que é pra gente aprender a tirar as medidas do corpo e criar aquela base ali no papel, né? Criar aquela receita de bolo, como a gente fez aqui no início do vídeo também. Ter aquela base ali de corpo e de manga para depois criar ali em cima, né? Lá dentro também tem a parte de alterações, gurias, essa modelagem avançada. Então tem também como vocês alteram, bota o cos, quero fazer um recorte princesa, uma gola de blazer, né? Isso tudo também tem lá dentro. E lá tem aulas gravadas com moldes prontos para vocês baixarem. Então, tem o passo a passo lá, eu tô com um vestido, tem o passo a passo lá de como que monta esse vestido e também o molde para vocês baixarem do PP ao GG. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!